O que eu tenho para apresentar para vocês hoje é um pouco é um trabalho muito parecido com aquilo que a Paula e eu já temos desenvolvido lá na região de Perus, aquilo que a gente fez em São Pedro também, porque a gente não reinventa a roda, a gente está replicando uma série de procedimentos que são bastante comuns dentro desse tipo de análise entre a relação da tectônica ou da neotectônica e o relevo. Especialmente a questão da relação entre o relevo e a tectônica ou a neotectônica, ela é uma coisa muito evidente quando a gente está na borda de uma placa. Quando a gente está no interior da placa, que é o nosso caso, essas relações são muito mais difíceis de serem percebidas. Especialmente quando a gente está mencionando ou está estudando aquilo que é chamado a neotectônica, portanto a tectônica mais recente, que a gente sabe que os efeitos são muito mais tênues do que na borda de uma placa. São tão tênues que muita gente, muitos geocientistas sequer acreditam que a neotectônica existe no Brasil. Então, estudar os efeitos de algo que muita gente nem acredita que existe é sempre complicado. Mas, atualmente, eu acho que as mentes estão mais abertas a isso, e durante o período da pandemia, eu não fiz trabalhos de campo para regiões distantes, né? Só ia ali no entorno de casa, e aí eu descobri que no entorno de casa tinha muita coisa interessante. Então, ali na região do Rodoanel, da rodovia Raposo Tavares, zonas próximas, inclusive próximas da universidade, existem vários afloramentos em que a gente tem uma deformação rúptil, ou seja, derivada de uma deformação relacionada a níveis crustais mais elevados, provavelmente mais recentes, muito evidentes, e como a gente está muito próximo da bacia de São Paulo, que está dentro do rift continental do sudeste do Brasil, que é uma zona muito bem estudada e que, digamos, os indícios de neotectônica são inegáveis, pensei, poxa, mas se estamos tão próximo dessas bacias, será que não temos também uma deformação recente no embasamento cristalino? E aí, em cima disso, nós começamos uma investigação. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui nós temos o contexto geológico do sudeste do Brasil, e que temos aqui, ó, neste retângulo laranja, o limite da nossa área de estudos. Esse polígono em amarelo é a bacia de São Paulo. Observem que eu tenho a bacia de São Paulo aqui, esse outro amarelinho aqui é a bacia de Taubaté, e esse outro amarelinho é a bacia de Resende. Todas elas, entre outras que não estão representadas aqui, elas compõem ou elas são parte do chamado rift continental do sudeste do Brasil. Esse rift, ele foi formado no Cenozoico, principalmente lá no Paleógeno, e a formação dele está relacionada com a formação dessas bacias, uma vez que, digamos, as zonas rebaixadas criadas no interior do rift, elas foram as zonas que receberam sedimentos. E aí formou-se a bacia, e esses sedimentos eles foram posteriormente deformados, ou seja, uma tectônica que criou condições para formar a bacia, mas depois uma tectônica que deformou a bacia posterior. Tudo isso no Cenozoico, mas o mais importante é que a gente teve uma tectônica que deu origem a essas bacias, ou que criou condições para elas, mas teve uma bem recente, do Neógeno para cá, portanto neotectônica, que deformou os depósitos dessa bacia. Então, e aí vocês vão falar, puxa, mas você mencionou que tem a bacia de São Paulo aqui, e essas bacias que foram formadas no Cenozoico e deformadas no período neotectônico, então, isso que você quer investigar já foi provado, porque as bacias já foram estudadas. Em parte, o problema é as deformações neotectônicas na bacia de Taubaté, na bacia de Resende, na bacia de Curitiba, do Macuco, entre outras, ela é muito evidente. Na bacia de São Paulo, essas deformações não são tão evidentes.
Não só porque talvez a gente não tenha bons afloramentos para ver isso, mas também porque a área está toda urbanizada. Então, você não consegue ver as coisas direito. E aí, em cima disso, eu falei, bom, eu não quero estudar a bacia de São Paulo inteira. Eu vou pegar só uma faixa dela, que é a transição entre a bacia e o cristalino. Pegando essa faixa oeste da região metropolitana de São Paulo. Só esse trecho. Principalmente o cristalino, mas a transição do cristalino para a bacia. Eu falei, olha, isso está muito perto ou dentro do rift. Onde é que estão os sinais de neotectônica? Não sei. Será que essa neotectônica influenciou na gênese do relevo? Não sei. Essa é a questão que está posta. Bom, avançando. Esta aqui é a nossa área de estudos. Então, o nosso retângulozinho aqui, ele é isto aqui. Este é o mapa geológico da área. Olha aqui, ó, a USP está na nossa área de estudo. Olha só que coisa maravilhosa. O laboratório deve estar por aqui. A USP está aqui. O Rio Pinheiros, aqui. O Rio Tietê, para cá. A represa de Guarapiranga, para cá. Bom, observem que esse mapa geológico, junto com o modelo digital de terreno, ele ressalta uma série de feições que são muito lineares, a rede de drenagem é muito ortogonal, você tem muitas curvas abruptas e cotovelos, e classicamente a gente interpreta isso como indício de atividade tectônica no relevo. E o que mais chama a atenção aqui, olhem aqui que está circundado em vermelho. Este aqui é a bacia, ou é o rio Embu-Mirim. Ele vem aqui do sul, indo aqui, e chega aqui, ele faz uma curva de 180 graus para ir para o sul de novo e depois mais 90 graus para ir aqui para Guarapiranga. Essa anomalia aqui, ela é muito grande, é a mais espetacular, não é a única, e ela é, digamos, algo que chama bastante a nossa atenção. Então, em termos da ideia da relação entre a tectônica e o relevo, aqui é uma área muito didática, para a gente perceber isso. E aí, a gente avançando aqui, eu fui pesquisar na literatura para saber se alguém já tinha estudado isso aí, para ver se eu não estava fazendo a mesma coisa. E aí eu descobri que o professor Aziz Absaber, em 1956, ele já falava, na tese de doutoramento dele, dessa feição. Para o professor Aziz, esse cotovelo aqui, essa curva, ela era uma anomalia de drenagem, sim, mas para ele, ela estava relacionada, não com tectônica, para ele, ele relacionou isso com as mudanças ambientais, os paleoambientes, que fizeram com que a gente tivesse ciclos de entalhe e sedimentação na região, e teve uma superposição de drenagens, quer dizer, existia uma drenagem anterior, e como houve uma mudança no nível de base, essa drenagem foi reentalhada, ou superimposta, digamos assim. E aí é por isso que ficou com essa cara anômala. O professor Almeida, ele também deu uma olhada 2 anos depois, e ele falou o seguinte: não houve uma captura fluvial. O que é uma captura fluvial? Quando uma bacia de drenagem acaba se emendando com outra. Por exemplo, isso aqui, ó, não se emendou com esta bacia. Elas nunca estiveram juntas. Porque algumas pessoas supunham que isso existia. Ele falou, não, isso nunca aconteceu. Mas essa curva aqui, provavelmente, ela é fruto ou decorrente de uma deformação. E aqui embaixo eu coloquei, ó, deformação tectônica, interrogação. Por quê? Porque no artigo dele ele não fala em tectônica, ele fala em deformação. Mas, naquilo que eu entendo, quando se fala de deformação, dentro do nosso contexto, é uma deformação tectônica. Enfim, muito tempo se passou e o assunto foi resgatado mais recentemente pela professora Débora, aqui do departamento, e que ela mencionou aqui, ó, o rio Embu-Mirim aqui de novo, e essa anomalia aqui. E ela observou que existia uma outra anomalia num outro rio, aqui, o rio Cotia,
E ela supôs que esta anomalia aqui, tal como essa, estivessem relacionadas a uma captura fluvial, o assunto que já tinha sido falado e, entre aspas, descartados no passado, voltou. Falou, não, possivelmente existiu, que este rio aqui, ele não iria para cá, ele iria para lá, se emendaria. E por que separou? Porque aqui tem uma falha, que é a falha de Calcaia. Ou seja, a falha de Calcaia seria mais recente e ela teria feito com que houvesse uma separação das bacias, dividiu a bacia em duas partes. Essa era a hipótese dela, né? A outra hipótese que ela estabeleceu é que este rio, ele sempre fez isso aqui. E por que ele sempre fez? Porque a falha é mais antiga, então o rio não conseguia passar, ele batia aqui, por isso ele virava. De uma forma simplificada é isso. São duas hipóteses, mas o trabalho não apresentou muitos dados. Eu até não sei se a professora deu sequência a este trabalho, porque não achei mais artigos, de repente explorando mais, mas o fato é que esse artigo que eu menciono parou aqui. Bom, dentro desse contexto, né, tudo que é demonstrado até agora é deformação tectônica no embasamento cristalino. Né? Tudo isso aqui, ó, é rocha metamórfica e rocha ígnea. Perto da bacia, mas fora da bacia. Bom, e na bacia de São Paulo? Tem tectônica recente? Eu falei para vocês que eu pego só um pedacinho da bacia aqui. E a ideia é, aconteceu alguma coisa? Porque nas outras a gente tem certeza que teve neotectônica. E aqui, será que teve? Fui pesquisar na literatura para tentar descobrir. E aí eu resgato aqui o trabalho do professor Ricomini, a tese de doutoramento dele, que é sensacional, em que ele mostra que no Cenozoico, a partir da formação do rift, aqui no Paleógeno, eu tive condições para a criação das bacias sedimentares. Na fase 2, 3 e 4, eu tive pelo menos 3 eventos de deformação dessas bacias. Ele afirmou isso para a bacia de Taubaté, que era o foco do trabalho dele. Mas a bacia de São Paulo, ele fez algumas referências, mas não tinha tantos dados como ele tinha para a bacia de Taubaté. Então ainda ficou alguma dúvida se o que aconteceu na bacia de Taubaté aconteceu na bacia de São Paulo também. Ainda ficou um pouco mais mal digerido. Bom, e aí eu descobri um trabalho de 1994, que ele foi feito por conta de uma escavação que estava sendo feita para a construção de um túnel em São Paulo, um túnel para passar fio, lá na Marginal Tietê. Este aqui é um mapa, não deve dar para ver muito bem, mas é um túnel que ia até ali a região do Pari, ou a região perto do Glicério. E eles começaram a fazer sondagens, e eles perceberam que aqueles sedimentos terciários da bacia de São Paulo, eles tinham falhas e o embasamento também estava afetado pelas falhas. Ou seja, existiam falhas que cortavam o embasamento cristalino e os sedimentos da bacia. E aquilo é uma demonstração muito clara de que houve sim uma tectônica que afetou a bacia. Não só que deu origem a ela, mas que perturbou ela. Então, esse foi o primeiro indício mais claro, assim, que eu falei, opa, teve uma tectônica recente, sim. Para vocês se situarem, essas linhas vermelhas aqui, nos pacotes aqui, são as falhas que foram encontradas ao longo desse transecto aqui. Então, ó, olha, o rio Tietê está aqui. Observem que tem um abatimento de um bloco na margem do Tietê, ou seja, o Tietê também está encaixado numa estrutura tectônica. Provavelmente a falha de Taxaquara, não é mencionada no artigo, mas existiu uma tectônica que afetou inclusive o Vale do Tietê. Tem aqui na rua Bom Jardim, lá perto da Marginal, rua Rio Bonito, olha só como eles verificaram uma série de estruturas perturbando. Tem aqui na rua Alcântara Machado, também acharam uma importante. E a mais evidente aqui, na margem do rio Tamanduateí. E aí o que eles verificaram? Que tem um grande abatimento aqui do embasamento cristalino, e nessa mesma região
olhando os afloramentos, eles acharam um negócio que é chamado de cismito. Cismito é uma feição geológica em sedimentos, que são feições essas que são formadas quando a gente tem terremotos. Você tem pequenas feições de liquefação do material, que são feições que só se formam quando a gente tem sismicidade, terremoto, coisas mais recentes. E eles encontraram isso em materiais da bacia e em sedimentos quaternários, ou seja, encontraram isso em materiais muito recentes. Ou seja, esse trabalho ele mostra de forma cabal que existiu sim uma tectônica afetando a bacia de São Paulo. Isso aqui está de um lado da bacia, mais da zona nordeste da bacia, e a gente está estudando a zona oeste. Mas a questão de ter havido uma tectônica na região, isso está confirmado. Bom, além disso, outras contribuições sobre a tectônica quaternária ou neotectônica na bacia. O professor Coutinho, que já é falecido, ele conseguiu avançar. Ele falou, olha, não sei exatamente qual a idade dessa tectônica que afetou a região, mas é um sistema transcorrente. Isso é o que dá para dizer. Lá no Parque Dom Pedro II, no centro da cidade, o professor Ricomini, acompanhando uma sondagem, ele verificou que existia lá os sedimentos da bacia de São Paulo, e a sondagem passou os sedimentos e chegou no cristalino. E chegou em rochas que estavam completamente falhadas, rochas com digamos, comportamento milonítico, ou seja, rochas de falha. Os planos estavam cerosos, com estrias, ou seja, ali no embasamento tem uma falha. Essa falha afetou o sedimento que está em cima? O artigo não deixou isso muito claro, mas fica-se a dúvida. De todo modo, é uma feição no centro da cidade de São Paulo. Ou seja, tem muitas coisas aí que estão sepultadas aí pelos prédios, mas que aconteceram. Inclusive, a Baixada do Glicério, para o professor Almeida, ela é derivada de um abatimento tectônico. Não é à toa que alaga lá. Você vê como são as coisas. E aí, uma coisa muito interessante. Aqui na Raia Olímpica da USP, lá na região de Itacoaquecetuba, em Carapicuíba, existem alguns sedimentos na margem do Rio Pinheiros e do Rio Tietê que apresentam falhas. Quer dizer, os sedimentos que foram encontrados na Raia Olímpica da USP, eles são iguais aos de Carapicuíba e de Itacoaquecetuba. No afloramento de Itacoaquecetuba, eles encontraram falhas, que eu assinalei aqui, ENEWSW, tá? Quase leste-oeste. Esses sedimentos, eles foram datados já nos anos 70, e como tendo entre 40 e 50 mil anos. Ou seja, se um sedimento que tem 50 mil anos apresenta uma falha, a gente está falando de uma tectônica muito recente, muito recente. Mas era o único exemplo que tinha, né? Só encontraram isso lá em Itaquá. O mesmo depósito tinha aqui na USP e tinha em Carapicuíba, só que aqui não foram identificadas as estruturas. Mas se é a mesma formação, então, mesmo que não tenha falha aqui, a gente sabe que é uma tectônica recente. E aí, em 2010, o professor Sugio, que faleceu recentemente, ele datou novamente esses sedimentos utilizando outras técnicas e encontrou idades muito parecidas. Ou seja, de fato, existe sim uma tectônica afetando essa região. O que me deu mais motivação para tentar fazer esse trabalho e ver o que aconteceu por aqui, já que os indícios eram ainda pequenos. Bom, o professor Ricomini, ele falou que as falhas de Taxaquara, Caucaia, Pirajussara, Jaguari, Buquira, Alto da Fartura, todas as falhas aqui da região apresentam indícios de reativação no Cenozoico, mas que não necessariamente seria do Neógeno para cá. Portanto, fique em dúvida. Essas falhas foram reativadas nos últimos 65 milhões de anos, sim. Mas do Neógeno para cá, não é que não houve, simplesmente não sabemos.
Bom, em cima disso, o objetivo deste trabalho é verificar se existe atividade neotectônica na parte oeste aqui da região metropolitana e a sua influência no relevo. Uma coisa bem curta, porque essa é a ideia. Se teve neotectônica, ok, ela afetou o relevo? De que forma? Tinha falado lá do cotovelo, será que esse cotovelo não tem alguma coisa a ver com essa tectônica recente? Essa é o nosso objetivo. E a nossa hipótese? A nossa hipótese é que sim, que é a neotectônica que comandou essas transformações no relevo e que pelo menos uma parte delas deve estar relacionada com essa tectônica recente. É uma hipótese que será validada ao final do trabalho e pode ser descartada, né? A gente nunca sabe onde é que o trabalho acaba. Bom, como responder essa questão? Primeira coisa, dividimos o trabalho em duas escalas, uma escala regional e uma escala local. A escala regional pega a bacia de São Paulo, ali como um todo, e o cristalino próximo. E o que a gente fez? Primeiro, uma análise de lineamentos, uma análise clássica. Vamos verificar os lineamentos que pega a bacia e que pega o entorno para a gente ver o contexto tectônico regional. Esse é o contexto. Mas, além dos lineamentos estruturais que a gente vê numa imagem SRTM, nós fizemos também uma análise dos lineamentos aeromagnéticos. Existem levantamentos aeromagnéticos que estão disponíveis gratuitamente e a gente faz o processamento desses dados e compara se essas linhas aeromagnéticas elas coincidem com os lineamentos estruturais. Por que isso é importante? Porque os lineamentos aeromagnéticos eles são uma resposta, por sensoriamento remoto, uma resposta do comportamento magnético das rochas e a gente pode interpretar esse comportamento, trocando em miúdos. Zonas de falha, geralmente, são zonas em que tem uma resposta aeromagnética mais forte do que o entorno. Então, por exemplo, uma zona de falha, que você vê um lineamento numa imagem SRTM, se você olha isso nos dados aeromagnéticos, vai ter uma assinatura parecida. E o interessante, a gente consegue, principalmente, ter a resposta de subsuperfície. Lineamento estrutural, a gente está olhando a morfologia do relevo, superfície. Com dado aeromagnético, eu estou vendo subsuperfície. Então, isso fortalece o meu argumento para eu ver uma linha estrutural e falar isso aqui é uma falha ou não. Então, a gente fez uma comparação entre dado de superfície e dado de subsuperfície. Essa é a nossa escala regional. A escala local, o que nós fizemos? Ou o que vamos fazer, porque isso é um trabalho em andamento. Fazer um mapeamento com fotografia aérea, morfotectônico dessa região. Ainda não consegui pegar as fotos, mas vou pegar. Ir para o campo para descrever os afloramentos. Sem trabalho de campo não se faz absolutamente nada. E, além disso, estamos olhando a morfologia dos perfis longitudinais das principais drenagens para verificar se não existem deformações no perfil longitudinal dos rios que possam ser derivadas de atividade tectônica. Essa é a ideia. Para algumas pessoas, as deformações verificadas em perfis longitudinais derivados de tectônica são recentes, porque se não fossem recentes, o rio já teria eliminado elas. É uma afirmação sujeita a chuvas e trovoadas, reconheço. Bom, a partir dessa análise local, a gente tenta fazer uma fusão do local e do regional para construir um modelo que explique a região. Vamos ver se a gente chega nele. Vamos ver agora os resultados que temos. Bom, primeiro, análise dos lineamentos estruturais. O que temos aqui? Esse retângulo vermelho é a área lá daquele mapa geológico que eu mostrei para vocês. É a nossa área de estudos. Essas linhas em preto são os lineamentos estruturais, que, como vocês percebem, eles estão extrapolando a área de estudos. Mas era uma análise regional, então era o objetivo mesmo. Cada círculo desse aqui é uma área em que eu fiz a estatística dos lineamentos estruturais. Então, fiz aqui, 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 em 6 áreas, que são essas 6 rosetas aqui. E essa aqui é uma síntese, é a soma das 6. Isso aqui nos permite perceber, primeiramente, que essas direções não variam muito, ou variam pouco, entre as diferentes áreas no contexto regional. O dado mais importante é este aqui, que é a síntese desses lineamentos, porque daí eu tenho a resposta regional mesmo.
E o que nós percebemos? Que eu tenho aqui um noroeste, sudeste, a minha direção principal, que é o vermelho. Quase perpendicular, nordeste, sudoeste, eu tenho uma direção secundária. E praticamente leste-oeste, aqui, leste, nordeste, eu tenho uma outra que é a verdinha aqui. Ou seja, eu tenho 3 direções principais de domínios de lineamento, sendo que a mais importante é esta vermelha aqui. Bom, isso aqui coincide com tudo aquilo que se sabe em termos de estruturas tectônicas da região. Se a gente pega lá as direções do Vale do Paraíba, aquilo que é chamado de direções brasilianas, é mais ou menos isso aqui que a gente vê, especialmente o azul e o verde. Essa vermelha aqui é classicamente uma direção um pouco mais recente lá do Mesozoico, mas não é necessariamente de lá. Bom, esse é o contexto regional. E só na área de estudo, qual é a direção que predomina? Essas 2 direções principais que já apareceram aqui, o verdinho desapareceu, mas no frigir dos ovos, as 2 principais que aparecem aqui são as mesmas que aparecem aqui. Ou seja, não existe uma variação espacial importante aqui. O que eu estou vendo aqui é mais ou menos o que se repete dentro e fora da bacia. Isso é importante. Bom, o que mais? Aqui eu tenho os dados aeromagnéticos que eu mencionei para vocês. Então, esse aqui é o sinal analítico, a amplitude do sinal analítico, e o limite da nossa área de estudos é esse retângulo em preto. E eu assinalei os lineamentos aeromagnéticos principais que eu encontrei aqui. Mesmo que vocês não saibam interpretar esses dados, mas vocês conseguem perceber linhas. Você fala, bom, isso aqui parece uma linha e tal. São falhas? Podem ser. O fato é que são alinhamentos aeromagnéticos. Bom, fiz isso aqui para o contexto regional e vamos olhar o resultado. As direções que aparecem aqui, aeromagnéticas, são exatamente as mesmas que apareceram dos lineamentos de superfície. Com a diferença que a direção principal está sendo esta aqui, enquanto no anterior a direção principal era a noroeste, agora é a nordeste. Mudou em termos de intensidade, mas são exatamente as mesmas direções. E pegando os alinhamentos, ou os lineamentos magnéticos só desta área aqui, que são menos, o que a gente encontra é basicamente a mesma coisa. Ou seja, eu tenho a resposta de superfície, a de subsuperfície, que é muito parecida, o que reforça a ideia de que grande parte desses lineamentos aqui, eles são estruturas tectônicas e que se estendem também em subsuperfície. Essa é a primeira informação. E no campo? Eu fui lá no campo, cutucar os afloramentos, e o que eu encontrei? Eu encontrei principalmente falhas e juntas. Olha só a direção das falhas e das juntas. Exatamente as mesmas direções que foram encontradas lá, com intensidades um pouco diferentes, sim, mas essencialmente as mesmas direções que foram encontradas em superfície, em subsuperfície e agora no afloramento. E daí eu falei, bom, mas que tipo de falhas são essas? São principalmente falhas do tipo transcorrentes. Por quê? Porque eu vi no campo isso, e quando a gente faz análise no DAISY e vê lá a posição do sigma 2, ele está vertical, e classicamente, se sigma 2 é vertical, 1 e 3 são horizontais, que é típico de sistemas transcorrentes. Bom, a falha é a deformação. A partir da deformação eu calculo a tensão, ou as paleotensões. E aí, a partir desses dados, eu calculei as paleotensões dessa região, ou seja, as tensões que deram origem à deformação. E nós encontramos 2 tensões. Uma delas, em que eu tenho aqui um sistema em que sigma 1 e sigma 3 estão razoavelmente próximos da extremidade aqui da projeção, ou seja, sigma 2 é subvertical aqui, portanto, seria provavelmente um sistema transcorrente, sim, mas eventualmente com uma componente compressiva, uma componente inversa. Não seria um sistema puro, como o Anderson definia, né?
Este segundo palha-estresse aqui, não, eu já tenho sigma 1 e sigma 3 muito próximos da esfera e sigma 2 vertical. Isso é um sistema transcorrente clássico. Ou seja, eu tive dois sistemas de transcorrência que deram origem a essas estruturas aqui, sim, e que fizeram com que falhas leste-oeste fossem sinistrais primeiro e depois passassem para destrais. Esses resultados aqui, eles são muito parecidos com aquilo que a gente viu lá em São Pedro e com aquilo que a gente viu lá na região de Perusa, que são resultados que já foram publicados. Ou seja, a gente teve exatamente a mesma resposta em materiais muito diferentes. Isso dá um indício de que aquilo que a gente está vendo responde não a uma exceção, uma questão local, mas sim a uma questão regional muito importante. Então, esses resultados são muito interessantes. Aqui algumas fotos de campo. Eu já tinha até comentado com o Rodrigo o resultado do campo que eu tinha feito numa pedreira lá do lado de casa. Essa aqui é uma pedreira abandonada, né, e que é uma área ótima para ser estudada. E de longe a gente vê como os afloramentos estão todos fraturados aqui. Você tem falhas de todo tipo. E o mais interessante, esse afloramento ele está exatamente na zona de cisalhamento de calcário, na falha de calcário. Ou seja, do lado da minha casa eu tenho um afloramento de 1 quilômetro na falha de calcário. Eu falei, poxa, que maravilha. E aí eu fui dar uma olhada para ver o que eu tinha lá. Bom, eu não tenho mais fotos de lá, porque eu não podia ficar lá muito tempo, porque era uma área muito perigosa, né? Mas o que eu tinha lá era, basicamente, falhas transcorrentes, tinham falhas transcorrentes de duas épocas. Uma delas, ou as mais antigas, que deram origem a filonitos e milonitos, ou seja, frutos de uma tectônica muito antiga, e depois a reativação desses mesmos planos dentro de um ambiente rúptil mais recentemente. Se é mais recente ou não, não sou capaz de dizer, mas elas se tem uma tectônica mais rúptil e uma dúctil do passado, então eu tenho no mínimo uma reativação. Bom, e aqui o que eu tenho? A Cachoeira das Emas, lá em Cotia, onde tem o rio Cotia. E olha só, aqui, tem as pessoas tomando banho e tal, mas eu tenho degraus aqui, que formam nick points, né, e que são planos de falha. Não necessariamente este paredão aqui, mas esse afloramento ele está com uma série de planos de falha. E este aqui em que eu coloquei esse vetor vermelho, mostra justamente um plano de falha aqui, em que eu consigo ver nitidamente as estrias e os degraus de atrito aqui no plano. Eu consegui depois chegar lá mais perto, mas o que a gente vê aqui não nos deixa dúvida em relação à ativação desses planos de falha. Quando aconteceu isso? Não sei, mas que eles se movimentaram. Aqui na região da Castelo, atrás de um posto de gasolina, eu coloquei quilômetro 36, mas acho que não era isso, talvez um pouco antes. Mas atrás do posto tem um afloramento de granito que está bastante falhado, e aqui eu tenho uma foto do plano de falha em que eu percebo nitidamente uma movimentação quase horizontal, né? Não absolutamente horizontal, mas é uma transcorrência destral. Então a gente está fazendo este movimento. Tá? E o mais interessante, este afloramento ele está ali na zona da falha de Taxaquara, ou seja, que é uma estrutura super antiga do Brasiliano, mas eu tenho uma deformação rúptil ali, portanto não é tão antiga assim. E mais importante, existem outros trabalhos, que eu não vou me recordar o nome dos autores agora, mas que provam que a falha de Taxaquara foi ativa ou é ativa no regime tectônico atual, vigente. Em alguns trechos a falha é gigantesca, mas em alguns trechos isso já foi detectado. Então, a gente encontrar isso aqui não é uma surpresa. Isso aqui é uma demonstração de que, inclusive, o que as pessoas estão falando faz muito sentido. Bom, e além disso, o que eu tenho aqui? Isso aqui é uma imagem de exemplo apenas dos perfis longitudinais de rio, né, para mostrar o que eles podem nos dizer em termos de tectônica. Aqui eu tenho o perfil longitudinal de um rio e aqui o de outro. A linha em preta é o perfil real de um rio.
A linha vermelha é o perfil teórico. Se a bacia estivesse em equilíbrio, se o rio estivesse em equilíbrio, a linha vermelha seria o desenho que a gente espera. Então, nessa figura aqui, eu tenho um perfil de equilíbrio, só que o perfil real está diferente aqui. Isso significa que essa bacia de drenagem, esse rio não está em equilíbrio, e esta deformação aqui, por que ela existe? Existem três fatores principais, ou três hipóteses. Tectônica, variação litológica ou mudança ambiental. Partindo desse princípio aqui, eu apliquei mesmo, eu fiz os perfis longitudinais de algumas drenagens da nossa área de estudo para ver se tinha alguma deformação. E olha só, já vou lá no rio Embu-Mirim, que é este aqui, que tem o grande cotovelo. Olha só o tamanho da deformação que ele tem no perfil longitudinal dele. Falei, opa, se eu já tinha aqui uma anomalia em termos de arranjo da drenagem, de padrão, aqui eu já tenho uma outra que é no perfil longitudinal. Então, fica-se a questão, nossa, mas e aí, será que isso é tectônico mesmo? Estamos investigando, mas temos mais um indicativo aqui. Olha o outro perfil longitudinal de uma outra drenagem, como ela está aqui com o perfilzinho em equilíbrio. E esta aqui, ela tem pequenas irregularidades, mas são muito tênues. A do Embu-Mirim, ela destoa demais de tudo aquilo. E se eu pego lá o do Rio Cotia, onde eu fui também, olha só o tamanho dos desníveis aqui que eu encontrei. E essa aqui é uma quantificação desse desvio em relação ao perfil de equilíbrio. Ou seja, existem sim indicadores de atividade tectônica que teriam influenciado o relevo, e esses indicadores são muito evidentes. Bom, a partir desses dados, quais são as questões que podem ser levantadas? Bom, a primeira, as linhas estruturais são noroeste e sudeste, nordeste e sudoeste. Isso em todas as escalas. Beleza, mas elas são, isso pode ser associado a uma tectônica recente ou neotectônica? Em parte, sim. Muito provavelmente, sim, mas ainda carece de comprovações para dizer que isso é recente de fato. Qual é o principal argumento para dizer que ela é recente? O argumento de hoje, de agora. Uma das paleotensões que nós determinamos, ela é exatamente a paleotensão associada ao regime neotectônico. Então, é no mínimo uma grande coincidência, mas precisamos de mais dados para validar isso, mas estamos num bom caminho. Bom, a gente pode falar que essas medidas de caráter rúptil, elas são mais recentes, então é mais ou menos aquilo que já falei no tópico anterior. Pode ser que sim, em parte, mas também não dá para falar que tudo porque isso seria um exagero. Não temos dados para dizer isso. Essa questão multiescalar, de ter lineamentos de superfície, lineamentos de subsuperfície, dados de afloramento, todos apontando para a mesma direção. Tá? Será que essas estruturas foram ativadas mais recentemente? Ainda não sabemos. No fundo, os três tópicos estão apontando para a mesma questão. E, finalmente, as deformações dos perfis longitudinais, especificamente, elas estão associadas à tectônica recente? Eu não estou convencido ainda disso. Existe essa ideia de que toda deformação do perfil é recente, porque a erosão tende a uniformizar as coisas. É uma ideia que eu entendo que não pode ser usada como regra. Ela faz sentido, mas ela não pode ser usada como regra. Então, precisamos de mais argumentos, mas é um bom palpite. Bom, o que vamos fazer? O que falta fazer para a gente avançar nisso? Primeira coisa, continuar levantando dados. Temos alguns afloramentos ainda para descrever. A Paula, hoje numa conversa prévia, já falou que é legal que a gente compare esses dados que temos com os dados de pequenos sismos que foram detectados pela rede sismográfica brasileira, para ver se será que os epicentros não estão alinhados com possíveis lineamentos estruturais
Não sabemos, precisamos ver isso. Acho que não deve ter dados de mecanismo focal, porque são sismos muito pequenos, mas temos que verificar se não existem, porque ajudam também. Fazer a fotointerpretação da área, que é fazer o mapeamento da área. Era algo que eu já deveria ter feito logo de início, mas não fiz porque os laboratórios estavam fechados, não tinha fotografia aérea. Avaliar o contexto regional e o local, uma análise multiescalar, fazer essa compatibilização, que é algo que já estamos fazendo. E, finalmente, para encerrar, o que eu concluo? Ainda não concluo nada, mas com os dados que eu tenho, o que eu acho que é onde mais ou menos a gente vai chegar ao final do trabalho. Eu entendo que existe sim uma influência dessa tectônica no relevo e que ela está relacionada sim à neotectônica, mas apenas em parte, não é tudo. Tem feições que são herdadas, que não necessariamente foram reativadas, outras que provavelmente foram, mas é difícil de comprovar isso. É algo a ser investigado ainda, mas eu creio que este é o caminho. Bom, gente, é isso. Eu tenho aqui uma lista de referências grandes, se alguém quiser dar uma olhada em algo, mas a informação principal foi passada e agora vou abrir para vocês fazerem as suas perguntas e comentários. Obrigado, Rodrigo, pelas palmas. Marcos, parabéns. Isso. Tem a mão sem querer. Grazie. Paula, who do you follow? Yes, more or less. Yes. More or less. Feel free to speak, everybody. What about the, may I? Mm-hmm. What about the magnetic data? It was, did you use the total magnetic field, or did you remove some, did you process the signal, and which kind of processing you did? Yeah, well, I process the data because some filters or some applications need to be reduced to the pole, for instance, and other is not necessary. The signal, the amplitude of the sigma, no, not sigma, amplitude do sinal analítico is not necessary to reduce to the pole, for instance. However, other applications is mandatory. For instance, the anomalies is necessary to reduce. The upward, I don't remember exactly, I have to check, but the horizontal derivative and the vertical derivative, it's possible to do with the total and with the reduced field. And you use the total? Sorry? I did both. I only present the signal, the analytic signal here. However, I did a lot of tests in order to check what is the best way to represent these features. And checking the other research about the aeromagnetic lineament, I realized that the analytic signal is one of the best way to compare, especially the deformation, the surface deformation and the subsurface deformation. Mm-hmm. I admit I do not know exactly what does it mean. What did you mention? The amplitude do sinal analítico.
Ampita. This is not the total. No, it's not the total. Okay. But the most important, using the analytic signal or the signal analytical, you can highlight the border of the bodies. For instance, faults and the border, the transition between different lithologies is underlined in this kind of feature. For instance, if I would like to underline the center of a lithology or a center, the middle of a body, I have to use another application. If I'm not wrong, probably the vertical derivative. Yeah. I have to check. Yeah. But it's possible. The lineament analysis you did with the SID or you did it manually? The lineament analysis regarding the Shutter Radar mission. No, I did by SID. No, but I was asking about the magnetic. The magnetic, I highlight or I trace it manually. Manually, okay. Yes, using my eyes, but I don't know if it's possible to do or to identify this kind of lineament by CD or another software. Is it possible? Here they are trying to here, and some colleagues which are in collaboration with the German scientists regarding Antarctica. They are trying to elaborate data, magnetic data, using different kind of filtering, and then trying to apply automatic procedure to find out alignments, but they process the magnetic data in some different way. I know that they did vertical, horizontal derivative. That's why I was also suggesting to have a look. And yes, they are doing also lineament analysis in an automatic way, and using an approach that Francesco tried in the 70s. So maybe 40 years they will arrive at the same conclusion. Well, I have to send an email to Francesco so I can try to just to check. Francesco, what do you think? Should I try to apply lineament analysis using magnetic data in CD or by CD? Yeah. Let's think. I'm sure he will provide some very good suggestion on how to process the magnetic signal in order to extract some information that could be interesting for us. And I know, I'm not a specialist on this geophysical path. Well, but we can try to figure out. Well, I'm gonna send you later the other maps, the other tests that I did using the horizontal, vertical derivative, upward, the total fields reduced to the pole. What do you want? Yeah, I can. I trust you. And then I was curious about one of the slide you showed us, where you have the neat point in the longitudinal profile of the river. There were a couple of diagram. The one at the bottom, I didn't understand. Or maybe I was not enough concentrated. What is it? The below image. Well, on the bottom of the figure, there is the longitudinal profile of the river. Yes. And the figure below is a kind of
diagram to quantify this view, the deviation. The deviation, to quantify the deviation from the expected longitudinal profile. So in this way, we can quantify, for instance, what's the size, what's the magnitude of the deviation in this profile and the other one, and this way. Good. And regarding the inversion you did for the paleo stress, did you inverted only the faults, or did you invert faults and fracture, or did you invert? Have you tried with a different data set? I only used the faults because I wasn't confident to apply the next option of Daisy. Yes, of Daisy. So you will apply this. We will do it. I don't know how to do it properly, so I skipped. But maybe the result will be close or not. Who knows? By the way, we haven't finished the field survey, not yet. And I mean, regarding the authorization to invade some private properties to check the outcrops. And as soon as I get this data, I will send you in order to check the other option to fault inversion and fracture inversion. What do you want? Yeah. Thank you. Very nice. Well, the abstract that we will send to SNET is regarding this data. So now you are in line with our research. I feel guilty. I would like to be there, to be in the field together. Let's fix this. So don't worry. Yeah. Okay. Thank you. I think I'm going to back home. So I'm just saying hello everybody. Boa tarde a tutti quanti. Paula, before you leaving, just to reinforce an invitation. You went to the North Pole the past year, to the South Pole some months ago. Fernando is coming back from the Antarctica, so we must to organize a workshop with Francesco in order to discuss our research about the poles. Okay. Right? Good. Yeah. May. Let's prepare something to May, okay? Okay, good. Va bene. Good. Thank you very much. And yeah. Alguma coisa? Ellen, Rodrigo, Erlândia. É porque se a Paula for embora, você tem que aproveitar agora para falar com ela. Eu só queria dizer tchau. Tchau, Helene. Era só isso. Let's keep in touch. Yes, let's keep in touch. Sim. It's always good to listen to your appointments and to see you discussing the research development that we got involved with. It's really nice, and I think the results will be way better discussed because of your. So thank you a lot, and miss you. hope you come here again soon. Thank you.
muita saudade di tutti voi, and I look forward coming back home. Hope very soon. I miss you, all of you. So take care. Bom. É sempre bom ter você por aqui, Paula. Rodrigo is almost finishing his master, so he will provide a presentation for us soon. So when we have the ready schedule, I'm gonna share with you. Sure, I'm happy. Very happy about that. Just had a small pandemic delay. Yeah. Don't worry. It's just a very weak flu. Yeah, good. Very happy about that, and also I hope you are enjoying this your research in this despite these very difficult times. I know that it's not easy, but yeah. It's very. I'm very thankful for doing this, even during this whole chaos, because it keeps our mind fresh. Yeah. And we always have something better to think. Yeah, imagine. Grazie. Grazie mille Paola, ci vediamo presto. Un grande bacio a tutti. Ciao, buona giornata. Grazie, buona serata. Sì. Buon lavoro. Ciao. 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 Ellen e Ana. Parla. Eu? Fala. Marcos, eu achei muito bom. Naquele dia você já havia falado para mim algumas coisinhas, né, da apresentação. Uhum. Agora ficou bem mais completa, eu gostei bem mais. Naquela falha do Oliveira de 2008, que ele fala que o Rio sofreu uma captura, qual que é a falha que ele cita? Que você falou duas... Talcaia. A falha de Taxaquara está um pouco mais ao norte, elas são paralelas, né? Uhum. A que está um pouquinho mais ao norte, ela é a falha de Taxaquara, que é uma falha muito maior. A falha de Calcaia está um pouquinho mais ao sul. Tá, que tá mais perto da área que... A sua área está entre as duas. Agora eu não lembro. Ela pega as duas, na verdade. Ela pega um trecho das duas. E nesse trabalho do Oliveira, ele fala que o Rio ele sofreu uma captura da Débora, né? Uhum. Que ele sofreu uma captura por essa falha tectônica. Se essa falha fosse recente, fosse mais recente, no caso, ela teria acontecido isso. Ou se ela fosse uma falha mais antiga, o Rio, ele sempre fez isso, né? Sempre tem aquela inflexão grande lá. Uhum. Mas nesse trabalho, você não encontrou nenhum indício? Ela não descreveu melhor algumas, sei lá, na superfície, pelos sedimentos do rio, não sei, coisas do tipo que, no caso, eu levei em consideração na minha área de estudo, né? Eu me fiz as mesmas perguntas que você fez. O trabalho, até por isso eu me perguntei se sei lá, o trabalho é de 2008, eu pensei, puxa, será que não fez mais nada? Porque às vezes a pessoa vai trabalhar em outra área, não tem alguém para dar sequência e acaba meio que abandonando ou mudando o foco. E não achei mais nada sobre isso, mas nesse trabalho de 2008, ela e a Katyusha, eles fizeram um mapeamento das anomalias ali, porque a Katyusha estava trabalhando principalmente na região ali da bacia do Cotia, que tem essa anomalia. E como o mapa pegava as duas áreas, eles assinalaram ali também no Imbumirim, levantaram essas hipóteses, mas não foi uma coisa
investigada, assim, propriamente. Eles verificaram, digamos, o problema ali, mas pelo menos neste artigo não houve um avanço. Assim. É possível que talvez tenha feito em outras coisas, mas eu não encontrei, eu procurei bastante. E eu vou até compartilhar o mapa aqui com você. Olha uma bicicleta passando aí atrás de você. Um ciclista que está fora da ciclovia. Um ciclista saindo com a bicicleta. Faz muito bem. Eu vou compartilhar aqui, porque daí fica mais fácil da gente dialogar. Deixa eu ver. Você consegue ver a minha apresentação? Sim, estou conseguindo. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Agora você está vendo ela em tela cheia? Não. Não, né? Tá, então eu tenho que compartilhar, descompartilhar. Agora vai. Agora sim, né? Calma aí, tá carregando. Agora foi. Então, tem o rio, né? O Imbumirim, ele está aqui no cursor. Ele vai indo aqui para o norte. Chega aqui nessa zona aqui. Aliás, um erro que eu cometi, Ellen. Essa aqui não é a falha de Calcaia. A falha de Calcaia está mais ao norte aqui. Esta aqui é aquilo que hoje se chama de falha de Pirajussara. Porque na época em que essa falha de Pirajussara, ela é admitida apenas mais recentemente. Os trabalhos mais antigos sequer tinham ela mapeado. A falha de Calcaia aqui, sim. Mas esta aqui, não. E aí eu descobri só recentemente isso. Mas o interessante, essa falha que a professora Débora menciona, que é esta aqui, é a falha do Pirajussara. Então ela fala que, muito provavelmente, o canal ele seguia para cá, para o norte, ou seja, aqui tem a bacia do Cotia, muito provavelmente elas se emendavam aqui. E que daí houve alguma coisa aqui na meiuca, aqui no meio, e que fez com que tivesse essa separação. Eu achei interessante, né, essa hipótese dela, mencionando a provável captura aqui com esses rios aqui mais ao norte, porque essa ideia da ruptura, ela não é recente, ela já aparece nos trabalhos clássicos, só que tem uma coisa, eu sempre achei que a captura que eles mencionavam era disto aqui, ó, com esta aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui é a bacia do Pirajussara, ó, aqui está a USP. No Pirajussara aqui, ó, e tem os afluentes, os dois afluentes dele aqui. E que ele aqui, ó, quase se emenda com o Embu-Mirim. Então, eu achava que a captura ela teria se dado aqui. Mas o Almeida, lá em 58, no artigo dele, ele fala que eles fizeram um levantamento de campo aqui e que não encontraram nenhum indício de captura. Como, por exemplo, um vale seco, que você mencionou, outra coisa. Então, a ideia de captura, pelo menos para esta bacia, a bacia do Pirajussara, ela seria muito improvável, porque não há indícios disso. Sim. E essa área está totalmente urbanizada hoje em dia. Eu descobri que tem uma estrada que sobe aqui até o morro e ela vai pelo topo, mas é uma área meio perigosa, então ainda não fui dar uma olhada. Com certeza vou, mas eu estou criando coragem. Esse mapa, ele é um mapa geológico, né? Você tem muita diferença altimétrica aí nessa parte em que ele faz essa inflexão aí do cotovelo? Olha, tem uma diferença não vou lembrar os valores exatos aqui, mas essa aqui em cima, nesse topo, deve estar aí nos seus, talvez, 850 metros, talvez perto de 900, no máximo. E aqui deve estar 740. Ou seja, tem aí entre 100 e 150 metros de desnível. É bastante coisa. E então, essa aqui é uma estrutura tectônica importante. Sim. É que eu não sei lá, eu fico pensando, porque essa falha
Pirajussara, ela é uma falha destral? Sim. Uma falha destral, tá. Pelo menos, digamos, os indicativos apontam para isso, mas não quer dizer que ela nunca tenha sido sinistral também. Os indícios mais atuais dela apontam para destral. É que para ter essa inflexão muito grande, eu não sei, eu estava pensando no tipo de falha que poderia provocar esse comportamento, né? Ou, no caso, eu também estou sendo muito... um evento só que teria provocado tudo isso. Não, tem que levar em consideração todo o processo, né? Todas as estruturas, os eventos em que elas ocorreram. Mas é que eu fiquei focando nisso, sabe? Quando você mostrou esse mapa a primeira vez, eu fiquei pensando nisso. Em qual tipo de falha que levaria ao rio ter esse comportamento, né? E quando falou de captura fluvial, agora que você explicou melhor, porque eu achei que ela se ligava com o rio Pirajussara mesmo. Eu achei que era isso, né? Que ele ia para essa direção e daí depois ela tinha sofrido essa inflexão. Só que mesmo para isso, a falha ela teria que ocorrer o quê? Ela teria que ser de noroeste para sudeste, né? Mais ou menos nesse sentido, assim, algum movimento, eu penso, não sei, eu posso estar errado também. Não, mas olha só, o seu raciocínio faz sentido, pelo seguinte, antes eu achava que se emendava aqui, mas tem autores, por exemplo, que eles falam que os indícios, né, de que isso aqui já se conectou com a bacia do Pirajussara, elas são não simplesmente porque eles são próximos e porque tem essa inflexão, mas se você olhar essa área de contribuição aqui, ela já seria muito grande e quase que desproporcional à largura do vale aqui, considerando um traçado em que essas duas bacias não se conectavam. Assim, que isso aqui seria uma feição anômala no sentido de que ela é incompatível com o atual rio. Ou seja, que em tese, talvez, o rio ele está indo para cá e deságua na Guarapiranga. Que talvez o sentido dele era oposto. Era os dois para cá e se conectavam aqui. Entendi. Esse que você falou parece um rio Misfit, que fala, né? Que é um rio menor que o vale, mas isso daí é referência ao rio que foi capturado, né? Sim, então, mas olha só que coisa curiosa. Olha o ângulo de inflexão dos afluentes deste aqui, ó. O rio está indo para cá, mas os afluentes, eles têm uma... Eu não vou lembrar a expressão agora da geomorfologia fluvial, mas os rios, geralmente, eles são concordantes, né? Os afluentes são concordantes com o principal, né? Às vezes são até perpendiculares, mas isso aqui eles são discordantes, ó. Porque os rios estão indo para cá e daí faz o caminho inverso. Isso é sistemático. Entendi. E isso não é uma coisa que se esperaria, né? Eu acho também isso muito estranho. Assim, por que todos eles têm essa cara? Uhum. E esse risco grande aí, que essa falha... Essa aqui? Isso. Uhum. Essa não tem a cinemática dela? Não? Então, essa aqui, ela não aparece nos mapas antigos. E a primeira menção que eu vi é num trabalho do Ricomini, agora não vou lembrar o ano, deixa eu ver, 2004. Em que ele assinala isso, que ela seria uma continuação aqui do Pinheiros, né? E aí, cruzando aqui o cristalino e passando aqui por cima, que seria a falha de Taxaquara, que está no Vale do Tietê. Então, essa aqui, ela é uma falha inferida, na verdade. Carece de confirmações e ajustes aí com a cinemática, né? Mas, você está vendo esse pontinho branco? Uhum. Esse pontinho branco é daquela pedreira que eu falei lá, que eu fui perto de casa. E olha só que coisa curiosa, ela está bem no encontro de duas grandes estruturas. Eu só me dei conta disso ontem à noite, quando eu olhei o mapa. E aí agora eu vou pegar os meus dados daqui para reolhar, para tentar pensar, porque talvez eu tenha os indicativos da cinemática dessa estrutura aqui, e eu nem sabia.
E o lugar que você quer ir para fazer o campo seria onde, mais ou menos? Aqui, ó, nessa bolinha branca que é atrás do Extra, aqui no Jaguaré. Ah, tá. Verdade. Já se prepare, viu? Porque nós vamos lá. Tá bom. Você tinha comentado, eu queria saber onde era agora com mais, né, conhecendo mais um pouquinho. Eu fiz questão de colocar umas toponímias que fazem sentido para todo mundo, porque daí as pessoas se localizam, né? Falam, olha, na Baixada do Glicério, lá no Parque Dom Pedro II, na USP. Porque é legal, são lugares que a gente passa que a gente, né, nem pensa no que aconteceu. E esses outros pontinhos mais perto da Guarapiranga, aqui embaixo, foi todos os lugares que você já foi ou que você ainda quer ir? O único que eu não fui ainda é esse aqui do Jaguaré, do Oeste. Ah, tá. Todos os outros eu já visitei, são afloramentos que já foram descritos. Estes aqui ao sul, né, mais ao sul, eles são todos ao longo do Rodoanel. E eu tinha poucas fotos, eu me dei conta também só ontem à noite, que eu tinha poucas fotos para trazer para a apresentação, porque principalmente um dos afloramentos era um lugar meio perigoso, então não dava para eu ficar muito. Então eu fazia coisa rápida, ficava olhando para o lado e tal, e aí eu terminei, saí correndo, e aí eu só me dei conta que depois que eu não tinha nenhuma foto dos afloramentos. Então eu vou voltar um dia só para tirar as fotos e daí depois eu fujo. Sabe que talvez, eu não sei, que altura que dá mais ou menos esse outro encontro aí dessa falha inferida com a falha de Pirajussara? Olha, esse aqui eu já não sei, viu? É uma região que eu conheço mal, mas aqui... será que é o Taboão? Não, não é o Taboão, porque aqui é onde eu moro. Puxa, eu não sei, talvez eu iria aí também. Já que você foi em um, vamos ir no outro também? Então eu topo todas. Vamos sim, por que não? Vamos sim. Mas era isso, e o que era mais que eu queria perguntar? Era sobre esse mapeamento de levantamentos aeromagnéticos. Que você trouxe aí essa novidade para mim, porque eu não conhecia. Até pouco tempo atrás eu também não conhecia. Eu fiz um curso lá no IAG de aeromagnetismo, tal, aplicado a geociências. E aprendi a mexer no software e aprendi bastante da parte conceitual. O professor era excelente. E aí eu fiz o curso sem muitas expectativas e ao longo do curso eu me dei conta de que tinha muita coisa que serve para os nossos trabalhos. E aí eu pensei, bom, então acho que é o momento de usá-lo, até porque usando você aprende mais, né? E aí eu tô tateando, assim, tudo que em relação aos dados geofísicos são coisas que eu estou aprendendo a usar, mas eu já vejo os resultados como promissores, porque mesmo com ensaios simples, você começa a encontrar respostas que acabam fechando algumas lacunas. Eu não teria condição de fazer um trabalho voltado exclusivamente com os dados aeromagnéticos, porque daí já seria muito longe daquilo que eu sou especialista. Mas enquanto um dado de apoio e uma análise mais geral, eu acho que eu consigo fazer. Mas ficou muito legal, Marcos, gostei bastante, achei bem interessante. Porque aparece ali aquela falha que está um pouquinho mais em cima, né, de Calcaia, a Taxaquara lá em cima, só não aparece a de Pirajussara, né? Tá essa aqui, ó. Tá aí, é verdade. Nossa, é verdade, ó. E olha isso aqui. Tá vendo essa coisa aqui mais no sul? Essa leste-oeste? Vou mostrar um mapa anterior. Deixa eu ver o anterior ou depois. Então, você consegue ver aqui, ó, um alinhamento leste-oeste aqui, ó, das drenagens. Sim. Tem outro aqui, ó. Olha o riozinho aqui, ó. Então, você tem alinhamentos de superfície e tem os de subsuperfície, que são esses aqui, ó. Eu nunca tinha visto, eu descobri ele quando eu fui ver os alinhamentos magnéticos.
Daí eu pensei, nossa, será que tem alguma coisa no SRTM? Daí eu fui olhar e tinha. Então, você começa a refinar o olho. Eu achei muito legal isso. E aquela falha inferida que você falou, que é a continuação, né? Parece que é a continuação do Tietê, seria mais ou menos essa daí de cima, que tá até quebrada, daí depois ela não ficou tão evidente como as né? outras. Se for, deve ser isso aqui, ó. Mas não sei. Essa não ficou tão caracterizada. Essas linhas, quem traçou foi você ou foi o software? Fui eu, com o meu zoinho. O seu zoinho, tá. Você tem adestrado. Ficar procurando as coisas. Muito legal. O Rodrigo está aqui, ele está saindo. Rodrigo, você quer falar alguma coisa antes de ir? Claro. Não, queria dar os parabéns, né? Assim, cada vez que a gente vê uma apresentação, a gente sente, né, como uma verdadeira aula de como fazer, né? Você está pegando essa problemática e a gente se sente percebendo a construção dela, usando, né, as perguntas, né? Enfim, está muito bem construída a temática, assim, né? E aí fica um problema claro. E aí a hipótese está muito bem encaixada, né, dentro disso, e a dificuldade de refutar ou de corroborar a hipótese, né, tá bem fácil de entender, assim. Quer dizer, precisa de mais campo, tem muita informação ali que a gente precisa refinar, né? Quer dizer, o fato as fotos aéreas provavelmente vão aparecer muitas feições novas que vão apoiar ou não, né? Então, no caso, por exemplo, desse exemplo dos afluentes que tem a confluência em ângulo, né? Elas são divergentes. Elas estão num ângulo reto, né? Um ângulo oposto, assim. Então, elas não estão encaixadas mais ou menos naquele ângulo agudo, né? Que seria... Então, levanta suspeita, né? Quer dizer, uma coisa estrutural que está determinando, e a reversão do curso, né? Seria uma baita situação, né, associada à questão da estrutura, né? Uhum. Então, enfim, eu acho que daí quando a gente começar a olhar na escala mais de detalhe, né, vai ser um trabalho de peso, sim. Já está um trabalho muito, muito bacana. Vai realmente a gente chegar mais perto da discussão da hipótese, né? Uhum. Eu tô confiando aí que você está apontando no caminho, né? Eu realmente acho que tem indícios ali de neotectônica, mas que eles se misturam com outros indícios, né? Às vezes resistência litológica, por exemplo, no caso do perfil, né? Então nem todas são, mas algumas provavelmente na escala mais de detalhe vão juntando com os outros fatores, né? Lineamento, com tudo mais, aí de repente vai dar para ver mais claramente assim o que a gente espera. A gente espera que tenha, né, neotectônica, já que faz parte de uma grande bacia, um grande rift, né, enfim, que é isso, né, como a gente vê tão facilmente essas falhas no cristalino, né, então é possível que mesmo com a urbanização e mesmo com a transformação da periferia também, né, que a gente ainda consiga achar evidências, né? Uma coisa que eu acabei não externando ali na apresentação, mas quando a gente pega ali a parte ali da falha de Pirajussara, é um morro alinhado, assim, quando você vai no campo, o Rodoanel, tem o túnel do Rodoanel, antes de entrar na Regis, é exatamente o túnel nessa feição, né? E, assim, é um puta de um morrão. A urbanização avançou ali, mas tem uma estrada ali no topo, tal. Dá uma dó, porque assim, quando fizeram o Rodoanel, que estava recém-construído,
todos aqueles cortes de morro estavam expostos e dava para ver muita estrutura, né, assim, intemperizada, tal, mas ainda dava para ver, né? Então talvez se a gente tivesse naquela época com esse pensamento de agora, a gente estaria todo mundo lá no barranco. Você me deu até uma ideia de ver se assim, quando os caras cavam túneis, eles fazem a medição das estruturas que eles encontram, até pensando em questões estruturais do túnel. Né? Sim, para manter o túnel. Então, se eles encontrarem, certamente encontraram coisas ali na construção do túnel, isso foi medido. Isso deve estar em algum relatório técnico da empresa construtora, alguma coisa, e eu vou ver se eu consigo ter acesso a essa informação. Porque, cara, ela está exatamente ali onde seria o trecho da inflexão do cotovelo. Então, seria uma informação muito importante. Então, mas é isso, né? Eu tenho que sair daqui a poucos minutos e aí, enfim, fico devendo aí ficar até o final, porque realmente dá muito gosto de ver e de se sentir parte, né? Participando com a discussão. Né? É um trabalho muito bem construído, né? Muito, enfim. Uma última coisa para te liberar do seu filho. Essa parte ali, em que seria onde o rio toca esse grande morro, ou o morro como um todo, eu pensei, poxa, se isso fosse uma zona de falha, e ela está sendo ali esculpida pela erosão, seria muito comum encontrar formação de facetas trapezoidais e triangulares nessa frente, seria, ou seja, uma escarpa de falha. Sim, uma escarpa de falha erodida. E aí teve um trabalho, acho que do Coutinho, tal, em que ele falava que ele achava que não era, tal. Como aquela ali. Sim, exatamente, como ali no Vale do Paraty. Daí eu pensei, poxa, mas será que não é mesmo? Eu falei, vou pegar a fotografia aérea e vou mapear, porque ali, se tiver, eu vou ver, pelo menos as feições. Então, quando eu for fazer esse mapeamento, uma das coisas que eu vou tentar verificar é indícios ao longo dessa extensão de que existem feições que corroboram a ideia de que é uma estrutura tectônica desnudada pela erosão, eventualmente aí uma escarpa de falha já no estágio avançado de erosão e por isso ela está descaracterizada. Eu acho que eu pensando aqui de cabeça, eu não lembro de ter notado nada de muito evidente no campo, né? Às vezes que eu passei por lá, mas eu acho que também se está bem erodido e tal, isso aí vai ficar disfarçado no campo também, né? Precisa olhar, enfim, eu acho que, mas é bem possível que tenha feições. Se não for essa, pode ser também como é que chama, desnível nos terraços, né? O desajuste dos afluentes, né? Um ângulo muito diferente da chegada dos afluentes do lado da escarpa, né? Que pode ser um sinal ali de um resto de escarpa que sobrou, né? Sim, olha, você vê como conjuntamente a gente consegue perceber várias coisas. E se, né, assim, porque, tipo, se ela era uma escarpa, né, e o rio, então, ele provavelmente corria da escarpa, enfim, aí a gente tem que começar a pensar isso, né, porque provavelmente pode ter tido uma fase normal também no movimento, pode ter tido fase inversa, fase normal, né, porque aquele sistema de estica e puxa, né, da transcorrência. E a própria transcorrência, ela não é pura, né? Não são movimentos puramente horizontais, tem verticalidades. Como é que ela vai manifestar no local, né? Os dados de campo mostram justamente que as movimentações não são horizontais, elas são verticais. Eu estou
na reunião. Então, existem muitas coisas que precisam ser investigadas, mas faz todo sentido o seu raciocínio. Valeu por ter vindo. Parabéns. Valeu. Uhum. Meninas, e vocês? O que mais vocês têm a dizer? A Ana escreveu um textão aqui. Vamos ler. Da Ana. Não posso usar o microfone. Adorei a apresentação, muito didática como sempre. Estou curiosa para saber os desdobramentos da pesquisa. É engraçado porque a primeira vez que eu vi uma apresentação sua sobre neotectônica, não consegui acompanhar muito bem. Hoje, depois de sua disciplina e da Paula, consigo acompanhar perfeitamente. Acho que será um trabalho de grande contribuição para a geografia, para a Bacia de São Paulo e para o Brasil, e maravilhoso. Ana, se você conseguiu acompanhar, significa que a disciplina funcionou. Porque essa é a ideia, né? Se depois de ter feito a disciplina não tivesse conseguido acompanhar, eu ia ficar muito frustrado. Elândia, você queria falar alguma coisa? Marcos, eu cheguei aí no final da sua apresentação, estava na rua, não consegui me organizar. Mas, como sempre, os seus trabalhos são maravilhosos. Eu vou rever a sua apresentação, que eu percebi aí que está sendo gravado. Uhum. E aí até deu vontade de voltar a estudar. Você estava falando da fala de Tachaquara, da captura, e aí eu fui lá procurar, cadê meu mapa? Deixa eu ver, eu tenho isso, informação. Eu estava ali procurando, pesquisando, assim, muito interessante, viu? Como sempre, seus trabalhos são maravilhosos. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço você ter vindo aí. E algumas das coisas que eu falei, você conhece, com certeza, porque são áreas que você mora, inclusive. Sim, sim. Cachoeira das Emas, por exemplo. Eu fui faz muitos anos, assim, dei uma passadinha rápida, mas assim, tipo, eu não tinha essa visão das coisas que eu tenho hoje, então eu precisaria voltar. E se algum dia você for fazer algum trabalho de campo por aqui, quiser a minha companhia, estou à disposição. Será um prazer, porque geralmente as áreas que eu tenho andado são essas zonas por aí mesmo, já que não dá para ficar viajando por aí. Então a gente fica cutucando aí os buracos aí. Se precisar, se quiser me acompanhar, só dá um toque que a gente vai. Muito obrigado, Fernanda. Disponha.